Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos todos ao terceiro vídeo, onde estaremos falando da terceira arma do cristão. Neste vídeo, nesta terceira arma, nós estaremos falando da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, como arma espiritual, ok? Antes de começarmos a falar sobre esta arma espiritual poderosa que é a palavra de Deus, eu peço a você que se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho e deixe o seu gostei, porque isso ajuda, faz com que o YouTube divulgue os vídeos, para que outras pessoas também possam assistir e aprender, assim como você tem aprendido. Amém? No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu te peço isso. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Bom, sendo a terceira arma a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ou os pensamentos e intenções do coração. Não se deve ler a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia tem o poder de transformar vidas através dos seus ensinamentos. Por que não se pode ler como um livro qualquer? Você não vai conseguir compreender a palavra de Deus se você tentar ler ela como um livro qualquer. Para ler e entender a palavra de Deus, você precisa da direção do próprio Deus, da direção do próprio Espírito Santo. E para você que já é cristão, já é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, está passando por dificuldades, por lutas, entre na palavra, entre na Bíblia, leia, se fortaleça em nome do Senhor Jesus. Você sabia que o diabo tentou vencer Jesus quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado? Você sabia que o diabo tentou vencer Jesus usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, mas não conseguiu vencer, porque ele usou a palavra para tentar o próprio dono da palavra. Agora, você sabia que Jesus venceu o diabo usando a palavra? Porque Jesus usou a palavra de forma legítima, de forma honesta, de forma santa, enquanto que o diabo usou a palavra simplesmente para tentar fazer Jesus errar, pecar. Você sabia que a palavra de Deus pode ser usada para isso? Se você estiver em Cristo, a palavra de Deus em sua boca vai servir para abençoar, vai servir para poder ajudar as pessoas. Mas infelizmente, se você não estiver em Cristo, quando você lê a palavra, você vai compreender tudo errado. Sabia que tem pessoas que elas vivem para tentar parar, bloquear, interromper a palavra de Deus? Existem pessoas e elas usam a própria Bíblia para tentar contradizer a própria Bíblia, sendo que na verdade a Bíblia ela se explica. Quero trazer para vocês algumas curiosidades interessantes sobre esta arma poderosa que é a palavra de Deus. Bom, a Bíblia em grego significa biblion, que é igual livro por excelência. No latim, significa biblos, ou conjunto de livros, ou biblioteca. No Antigo Testamento, existem 39 livros.
929 capítulos, 23.147 versículos, 592.429 palavras, 2.728.100 letras. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, existem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos, 181.253 palavras, 838.380 letras no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em pergaminhos e papiro e não era dividida em capítulos e nem em versículos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. Com 40 escritores no período de 1600 anos, e esses escritores, esses homens que escreveram a Bíblia, eles vieram em épocas diferentes, situações e lugares diferentes. Eles não tiveram convivência um com o outro. A maioria deles, todos eles, na verdade, estiveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes e falaram praticamente da mesma coisa. Quem estava orientando eles? O próprio Espírito de Deus. A Bíblia, em capítulos, atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, e Stephen Langton, falecido em 1228. A divisão em versículos, obra de Robert Steves, em 1551. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em 1553, o mais traduzido, o mais vendido, o mais comercializado, o mais criticado, o mais divulgado, o mais usado por diversas religiões, o mais perseguido e o livro que mais sangue se derramou para ser escrito, começando por seus personagens, inclusive o personagem principal, o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira tradução em português foi o Novo Testamento, por João Ferreira de Almeida, em 1681. Quem era João Ferreira de Almeida? Ou João Ferreira Enes de Almeida? Foi um ministro pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. A sua tradução do Novo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1681 em Amsterdã. Almeida faleceu antes de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento, chegando aos versículos finais do livro de Ezequiel. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foi concluída em 1694 por Jacobus Opdenker, também ministro da Igreja Reformada. Os volumes da tradução do Antigo Testamento em português foram publicados somente a partir do século XVIII, em Tranquebar e Batávia, no Oriente. A primeira edição, em um único volume, de uma tradução completa da Bíblia em português, foi impressa somente em 1819 em Londres. Além da tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida também escreveu algumas obras contra os ensinos da Igreja Católica naquela época. Para poder entender a Bíblia, como eu tinha dito no começo do vídeo, você precisa pedir entendimento a Deus ao lê-la. Quando você pegar a Bíblia, eu estou falando para quem crê, para quem é cristão, porque tem pessoas que se dizem ateus. Mas é interessante que algumas delas leem a Bíblia tentando achar algo, para contradizê-la. Mas eu digo para você que crê, você precisa achegar-se diante de Deus e pedir em humildade orientação ao próprio Deus, ao Espírito Santo, para você compreender a palavra, para você entendê-la mais facilmente. Primeiro, devemos orar a Deus antes de ler a Bíblia. 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 9 até o 14, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão quem? O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para ele são loucura, e não podem entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Deu para você perceber que você não vai conseguir entender a palavra de Deus se você não estiver na direção do Espírito de Deus? Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. A Bíblia, você lendo ela de um modo natural, você vai compreender muito pouco. O que está escondido, o que é revelação, o que está oculto, você não vai conseguir entender se você não estiver no Espírito, se você não buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Meditar na palavra de Deus. Como meditar? Leia pensativamente. Primeira coisa. Segunda coisa, leia repetidamente. Terceira coisa, leia pacientemente. Preferência, um livro ao mês. Leia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Faça perguntas. Quem são os personagens? O que está acontecendo? Qual o autor do livro? Para que foi escrito? Para que serve isto para a minha vida? Façam essas perguntas. Leia imaginando as histórias. Se coloque nas histórias. Imagine você fazendo parte daquilo. Use traduções diferentes, porque as traduções podem ser diferentes, mas a essência costuma ser a mesma. Eu estou falando principalmente daquelas Bíblias onde conhecemos os tradutores, né? João Ferreira de Almeida, a Bíblia Shed e tantas outras traduções legais que você pode usar para compreendê-la melhor. Às vezes muda, troca uma palavra, apesar de que o sentido é o mesmo, né? Troca-se uma palavra e de repente aquela palavra vai te fazer compreender melhor. Então use outras traduções. Receber revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é atual, é válida para a sua vida hoje. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo irá te guiar e lhe orientar nas lutas do dia a dia. Quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver passando por uma luta, por uma batalha espiritual, aí você se pergunta: meu Deus, como eu vou vencer essa luta? Como eu vou vencer esta batalha? A orientação que eu te dou é: corra para a palavra de Deus. Eu já falei sobre duas armas nessa série. A primeira foi oração, a segunda jejum. E agora estou falando da terceira arma, a Bíblia. Então, corra para estas armas espirituais. Ainda teremos mais 7 armas para podermos falar aqui no canal Falando com Deus, para podermos mostrar para você. Mas faça isso, corra para a palavra, busque a orientação do Espírito na palavra. Assim como Jesus Cristo venceu o diabo na palavra, você também tem esta capacidade, direcionado pelo Espírito de Deus, para vencer o diabo na palavra, em nome de Jesus. As revelações são naturais, ou seja, não procure espiritualizar, seja natural.
Se for preciso, Deus lhe dará alguma revelação sobrenatural, mas não se preocupe e não procure pelo em ovo. Então, naturalmente, o próprio Deus vai começar a te orientar. Naturalmente, o próprio Deus vai começar a te mostrar. Se for preciso, Ele lhe dará alguma revelação sobrenatural. Mas leia com humildade. Leia querendo mudança para a sua vida. Leia buscando respostas também. A Bíblia interpreta-se a si mesma. As Escrituras explicam melhores as Escrituras. Exemplo, Marcos capítulo 4, versículo 1 até o 20. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. Jesus ensinando à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, ele cita essa parábola e depois ele explica esta parábola no versículo 10 em diante. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o ministério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados, aquelas que foram semeadas nos lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra imediatamente com alegria, a recebem, mas não têm raízes em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. A Bíblia interpreta-se a si mesma. As Escrituras explicam melhores as Escrituras. Devemos depender da fé e do Espírito Santo para entender a Bíblia. O princípio objetivo da Bíblia é mudar nossas vidas, não aumentar nosso conhecimento. Cada crente tem o direito e a responsabilidade de investir e interpretar a palavra de Deus para si mesmo. A palavra de Deus tem o poder de o mesmo texto ser aplicado em revelações diferentes. Exemplo de Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 e 2, e Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. A Escritura só tem um sentido e deve ser entendida literalmente, embora exista outra verdade por detrás daquilo que está escrito. Exemplo, nós temos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Templo é igual águas da vida, ou seja, Jesus, sentido literal oculto. Outra verdade é igual Espírito Santo,
Porém, o texto não está falando dele, mas está dizendo sobre ele. As promessas de Deus em toda a Bíblia estão disponíveis pelo Espírito aos crentes de cada geração. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, ambos, o Velho e o Novo Testamento, são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a menos que abranja e inclua tudo o que a Bíblia diz sobre ela. Exemplo, doutrina da Trindade. 1 João capítulo 5, versículo 7. Um só versículo. Isaías 6, 8 até o versículo 10, onde fala sobre Deus Pai. João capítulo 12, versículo 36 até o 40, onde fala a respeito de Jesus Cristo. Atos 28, 25 até o 27, onde fala a respeito do Espírito Santo. Se pegarmos esses versículos isoladamente, sabe, nós vamos entender de forma diferente. Mas quando você lê vários versículos falando do mesmo assunto, então aí sim a Bíblia está te dando a liberdade para se criar uma doutrina. Para se criar uma doutrina, ela não pode ser baseada em apenas um versículo. Por isso aconteceu de ter nascido muitas seitas, muitas heresias por aí. Um texto, um versículo, eu estou falando de um versículo, um texto sem contexto é pretexto para a formação de heresia. Então, o versículo ele precisa ter contexto. Neste caso, quando unimos Isaías 6, de 8 a 10, João 12, de 36 a 40 e Atos 28, de 25 a 27, nós vamos ver a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus agindo de forma diferente. A ação de Deus como Pai, a ação de Deus como Cristo, como Filho, e a ação de Deus como o próprio Espírito. Existem muitas pessoas que não acreditam na Trindade. Não acreditam, elas separam, elas acreditam que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Filho e que o Espírito Santo nem existe, que o Espírito Santo é uma força imaginária. Mas há algum tempo aí, qualquer dia eu vou trazer um vídeo para vocês explicando sobre os atributos de Deus, para que vocês entendam que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é uma pessoa só. Entender a Trindade não é tão difícil, é fácil de compreender. Como entender a Trindade? Sendo Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo uma pessoa só. É impossível a olho nu nós olharmos para o sol. Você pode até tentar olhar para o sol, vai doer suas vistas. Se você olhar diretamente para o sol, uma lâmpada forte a gente não consegue olhar. Imagina olhar diretamente para o sol, né? Você vai ficar com as vistas ofuscadas. Mas se pegarmos ali algo que seja possível olharmos para o sol, colocarmos diante dos nossos olhos e olharmos para o sol, você vai perceber o quê? O sol apenas, não é? Um objeto, uma estrela, né? Um astro. Porém, existem algo interessante no discernimento da Trindade. Você olhando para o sol, você vê o sol no todo, mas o que mais tem o sol? O sol tem brilho. No todo, você olhando no todo, sem discernir as partes, o sol, como exemplo, sendo Deus. Para que você compreenda a Trindade. O brilho do sol, sendo quem? Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E o calor do sol que nós sentimos, sendo o Espírito Santo de Deus. Isso se chama tricotomia. Isso é ensinado no seminário. A tricotomia. E existe tricotomia em quase tudo. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, tá? Não vai compreender que o sol é Deus, o Deus Sol, o brilho é o Deus Jesus, o calor do sol é o Deus... Eu estou apenas exemplificando para você, tá bom? Só um exemplo, para que você compreenda a Trindade. Então vamos lá. Não se pode alterar uma palavra ou mudar seu significado quando se trata de doutrina. Não se pode espiritualizar uma palavra quando se trata de doutrina.
Não se pode ter uma revelação nova quando se trata de doutrina. Devido a algumas revelações novas, em doutrinas apareceram religiões falsas, seitas e heresias. Pode espiritualizar uma palavra ou um texto na pregação, mas para a formação de doutrina, não. A Bíblia é rica em figuras de linguagem e mensagem espiritual em seus textos. Nós temos o exemplo de Apocalipse. Pode e deve ter revelações na palavra de Deus na pregação. Exemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 47, Mateus, capítulo 10, versículo 26, Lucas 10, 22 e Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2. A Bíblia é para ser lida e praticada. Caso contrário, não terá nenhum valor para quem ler. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E nós vamos ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu peço a você que deixe aqui nos comentários e eu estarei tirando as suas dúvidas com todo prazer em nome do Senhor Jesus. Mas eu te peço, não se esqueça de se inscrever no canal e faça uso da palavra de Deus como arma espiritual para a sua vida e vença o diabo e vença as suas batalhas. Vença em nome do Senhor Jesus. Eu disse nos outros vídeos, você é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Os outros vídeos estarão aqui na descrição. Vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você assista se você ainda não assistiu. Me ajude a divulgar a palavra de Deus, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, sabe? Mostre para outros que existe conteúdo de valor aqui no YouTube. Não é? A gente tem visto tanta baboseira, tanta coisa aí desnecessária, sem conteúdo, sem contexto, né? Crente apelando para comédia, de certa forma, em suas comédias, sem que eles percebam. É tanta, vamos dizer na linguagem do jovem, é tanta zoação que sem eles perceberem, eles estão criticando a própria palavra de Deus e tornando as coisas naturais demais, tratando o pecado como algo suave, algo que não tem muito perigo, algo que pode ser vencido de qualquer forma ou simplificando demais as coisas. Não, aqui nós, no canal Falando com Deus, temos a preocupação de trazer um conteúdo sério, um conteúdo que vai te edificar, um conteúdo que vai ajudar você a ser mais cristão, mais forte, mais alicerçado diante de Deus. Então me ajude a levar esta palavra que tem o compromisso de falar a verdade, de trazer a verdade. Esse é o meu compromisso e esse é o compromisso do canal Falando com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tchau, fiquem com Deus. Não se esqueçam, tá? De se inscrever e compartilhar esse vídeo. Deixar aí o seu gostei, tá bom? Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, onde estaremos tratando da quarta arma espiritual. Tchau. Forte abraço.